a gente vai dizer que não consegue. Gente, então falando ainda de finanças, eu vou citar um pouquinho das leituras que eu tenho feito e eu vou explicar um pouco dos processos de autossabotagem dentro das metodologias, porque eu acho isso legal. Sabe por quê? Quando um livro promete, esse aqui promete, né, que em 33 dias você vai mudar a sua percepção financeira e que você vai passar de um endividado para um investidor, eu falo assim, uau, como, né? Deixa eu ver, já que isso é um milagre assim que dá para acontecer, eu quero passar por esse milagre, né? Então eu fui olhar. E aí tem muita coisa legal, mas eu vou explicar para você no desenrolar por que a gente não consegue de imediato fazer isso. Algumas pessoas podem conseguir, claro que podem, mas não é o mais natural. E aí, sabe por que eu quero falar sobre isso? Porque senão você compra livro, você compra cursos, você faz de tudo para mudar, não consegue mudar, se sente uma farsa e aí acha que isso não é para você. Eu quero mudar a sua concepção. Isso aqui é para você, mas o tempo vai depender entre uma pessoa e outra por causa do que a gente falou no vídeo anterior, por causa da história. Qual é a sua história? Como você lidou com o dinheiro? Como você viu as pessoas que te educaram lidar com o dinheiro? Isso você vai trazer, então é sobre isso que a gente está falando. Aqui, a autora fez 10 perguntas que eu achei bem interessante e eu gostaria que você pudesse respondê-las ao ouvir ou assistir esse vídeo. A primeira pergunta que ela faz é uma afirmativa para você dar uma nota de 0 a 10, tá? Então, 0, nada a ver comigo. 10, uau, acertou na mosca. Então, de 0 a 10, aonde você se coloca nessa afirmação? Tenho muita facilidade de falar sobre dinheiro. Quando me perguntam quanto ganho, eu respondo de boa. Não sinto vergonha de pedir desconto em lojas, nem de negociar aumento de salário caso eu ache justo. Bom, aqui tem muitas perguntas dentro de uma só. Então, por exemplo, quando ela fala assim, quando me perguntam quanto ganho, eu respondo de boa. Bom, se eu estiver num meio onde é íntimo, né, eu vou responder de boa. Mas se eu estiver no meio de um monte de gente falando de dinheiro, que eu não as conheço, talvez eu não fale de boa, talvez eu nem fale. Então, a reflexão que ela está propondo aqui, ela é boa, mas responder essa pergunta como se ela fosse uma, eu acho um pouco difícil, porque aqui está falando sobre se eu falo ou não do dinheiro que eu ganho, se eu sinto ou não sinto vergonha de pedir descontos em loja, e em terceiro lugar, se eu tenho facilidade de negociar aumento de salário ou de contrato quando isso é merecido. Então, muito embora esteja na mesma dinâmica de comportamento, não são as mesmas questões. Pode ser que para uma coisa eu ache muito simples e para outra eu não ache. Mas eu quero te propor essa reflexão. Como que você fala de dinheiro? Você acha fácil pedir desconto? E quando você vê que precisa de um aumento, é fácil para você pedir um aumento, negociar um aumento? Outra questão, se é mérito, se você merece um aumento de contrato ou de salário, essa palavra pedir eu acho que a gente já pode substituir. A gente pode conversar sobre isso. E aí mostrar os pontos de vista de por que valeria tanto para quem está te contratando quanto para quem está te pagando, seria justo um aumento. E aí eu lembro de uma ferramenta que eu sempre ensino, que é a comunicação assertiva. Então, se a gente vai pedir um aumento, a gente pode usar a comunicação assertiva que super vale. E ela começa com eu entendo que. Segue com o problema é. O que eu quero é, você entende? Então, se eu vou pedir um aumento de contrato, eu vou dizer para o meu cliente, eu entendo que o contrato que a gente tem já é muito interessante,
Eu adoro trabalhar para você, eu gosto muito de cumprir tudo que a gente combina, eu realmente estou muito feliz aqui. O problema é que diante das coisas que foram crescendo, das coisas que foram ficando mais complexas, do volume que aumentou, aí você vai ver qual é a tua história. O problema, ó, eu entendo que é muito bom trabalhar aqui. Eu entendo que é muito bom te prestar esse serviço. Eu entendo que você é uma pessoa que me reconhece. Eu entendo. O problema é que, diante de tudo isso que a gente já faz há muito tempo, aumentou o nível de complexidade, eu também me tornei melhor, eu tenho mais formação agora. O que eu quero é que a gente negocie um valor um pouquinho maior. Eu pensei em X. O que você acha? Entende? Mais direto ao ponto. A mesma coisa serve para o desconto. Olha, eu entendo que o que você está vendendo vale. Inclusive é uma coisa que eu quero muito comprar. O problema é que o recurso que eu tenho para fazer esse investimento, para comprar isso, é X. O que eu quero é que você me dê um desconto de X%. Porque se você me der, eu posso comprar. Você entende? E se você entende, que é o quarto passo, nem sempre precisa ser usado. Nesse eu dei uma forçada, você entende? A pessoa não precisa entender, ela precisa negociar. Quando você tem uma estrutura de fala boa, fica muito mais fácil você atingir o objetivo que você quer. Então, a gente quer modificar comportamento, precisa de uma estrutura bem colocada no sentido do que eu consigo pensar sobre isso para que eu consiga resolver essa questão. Quando a gente está falando dessa primeira pergunta aqui, facilidade de falar do dinheiro, não ter vergonha de pedir desconto, negociar aumento, a gente está falando de um aspecto relacionado ao comportamento que a gente deseja adquirir. E se eu quero adquirir esse comportamento, mas eu nunca consegui fazer, se eu não te der uma metodologia para te encorajar a fazer, vai ficar difícil só porque você ouviu esse vídeo. Então, quando você quiser fazer essas coisas aqui, você vai primeiro falar: olha, eu entendo que, então é um jeito suave de entrar na conversa, de defender o seu interesse. Ó, o problema é, deixa eu te falar, o que eu quero é, você entende? O entende pode entrar ou não nessa primeira pergunta. A segunda, não é pergunta, né? Nessa primeira síntese. A segunda, todos os meses eu poupo 30% ou mais do que eu ganho. E aí, gente? Você está poupando alguma coisa? E aí você pode falar assim: Neila, meu salário não dá nem para o que eu preciso. Os meus gastos são muito altos. Eu faço uma ginástica doida para poder simplesmente pagar o que eu preciso pagar. Então, lógico que não, eu não poupo, zero, não. Tem solução para isso? Então, para esses consultores financeiros, né, as pessoas que estão falando disso, elas falam muito de renda extra. E o que é renda extra? É você ter um jeito de produzir, ganhar um dinheiro fora da sua atividade principal. Então, por exemplo, como vocês sabem, eu sou psicóloga, né? E eu atendo no meu consultório. Eu já tenho um planejamento estratégico que eu estou seguindo. E qual é? Eu atendo 1 a 1, mas eu agora quero atender grupos. Por quê? Poucas pessoas estão tendo acesso a mim. Primeiro, para muitos o que eu cobro é muito caro. E isso atrapalha o meu propósito de vida, porque eu quero ser acessível, eu quero ajudar o máximo de pessoas que eu conseguir. Então, se eu fico com um valor muito alto, mesmo que eu mereça, eu limito o acesso. Então eu tive que pensar como que eu aumento o acesso das pessoas a mim para que eu continue com uma boa remuneração ou para que eu consiga crescer um pouco a minha remuneração sem precisar tirar do bolso de um. Bom, atender e fazer cursos em pequenos grupos foi uma boa para mim. Então, isso é uma renda que ficou dentro da minha renda principal, mas ela é um jeito diferente de ganhar dinheiro. Isso é renda extra? Não é renda extra. É uma variação, né? Uma diversificação do meu trabalho. Agora, se eu, por exemplo, estou bem inserida no mercado,
as pessoas gostam de me ouvir, e eu começar a entender quais são os eventos que cabe uma palestra a respeito de sabotadores da mente, sobre psicologia positiva, sobre as coisas que eu conheço, eu posso sim começar a me relacionar, deixar avisado, gente, olha, eu estou fazendo palestras, gente, eu estou fazendo isso, aquilo, coisas que são para além do meu dia a dia. E isso também quer dizer que eu não vou usar as horas que eu dedico para minha renda principal, mas eu vou usar horas diferenciadas, horas a mais. Renda extra é sempre algo a mais. Então, aqui eu não poupo 30%, nem 10%, nem 1%. Tá bom. Então vamos pensar aí no seu lugar uma renda extra para que você possa equacionar melhor as suas contas e fazer sobrar para você poupar. Isso é importante, mentalidade de poupança. Às vezes a gente ganha mais e a gente gasta mais, porque a gente não tem mentalidade de poupança. E como que a gente resolve isso? A gente resolve com percentual e não com dinheiro. De 100% que eu ganho, se eu ganho 1.000, se eu ganho 5, se eu ganho 10, desses 100%, se eu ganho 10 mil reais, 10% eu vou tirar para poupar, que é R$ 1.000. Nossa, joguei muito alto. Tá bom. Se eu ganho 2 mil reais, 10% eu vou tirar. R$ 200 vai me fazer muita falta, Neila. Tudo bem. Então, você vai fazer um trabalho de pensar como você melhora a sua renda extra e vai guardar os seus R$ 200. Tá bom, gente? Ah, muito difícil. Ah, não consigo. Vamos combinar uma coisa? Antes de você falar que tá difícil, que você não consegue, cuida desse pensamento de sabotagem que está desencorajando você a dar passos bem largos para aquilo que você precisa, para você se orgulhar de você. É claro que aquilo que a gente não consegue fazer com muita facilidade, a gente vai dizer que não consegue. Eu também faço isso. Mas na hora que eu escuto esse som, isso eu não consigo, eu falo, opa, consigo sim. Eu posso não conseguir de uma maneira perfeita, ok. Eu posso não conseguir do jeito que as pessoas que entendem disso muito bem conseguem fazer, ok, mas não conseguir é muito. Alguma coisa a gente sempre consegue. Quer mudar? Dá o primeiro passo. Para de fazer as mesmas coisas. Escuta esse vídeo, vai passo a passo, aqui é tudo muito devagar, para que você consiga acompanhar a gente. No vídeo de hoje, o que eu quero que você entenda é que, mesmo que você ache que não tem jeito, jeito tem. Para de ficar indo atrás desses pensamentos de autossabotagem, coloca a mão na massa e bora fazer um pouquinho mais de dinheiro para você ter com quem contar caso alguma coisa venha a acontecer, ou guarda um dinheiro para sua viagem que você sonha, para comprar aquilo que você acha que nunca poderia. Por que não? Ok? Gente, eu falei 2 perguntas, dessas 2 são 10 que a gente ainda vai abordar aqui, mas nesse vídeo eu acho que já deu o suficiente para você pensar. Bora? Até o próximo vídeo.